Meus irmãos, eu prometi uma coisa para vocês no ano passado, porque esse ano nós já estudamos o capítulo 8 de Apocalipse. No semestre passado a gente estudou o capítulo 7. E no final do capítulo 7 nós temos 3 versículos que o texto muda completamente, né, no capítulo 7. E eu vou pregar 3 mensagens, uma em cada versículo. Tá? E eu tinha prometido isso para os irmãos, talvez os irmãos não lembram, mas eu estou lembrado. E na verdade, quando eu falei sobre o capítulo 7 de Apocalipse, e lembrando o seguinte, talvez eu fale isso durante a mensagem, meus irmãos, mas eu creio que esse texto, nas 2 perícopes aqui, o texto está falando sobre os salvos de todos os tempos, tá? Está falando sobre a igreja, tá? Tudo bem? Mesmo quando você vê as tribos aqui, nos versos de 5 a 8, representam os salvos de todos os tempos, tá? Só para os irmãos lembrarem, né? Você não pode pegar essa lista e simplesmente se basear nela, porque aqui está faltando uma tribo, lembra? Não vou falar, você que vai perceber agora com a tribo que falta, tá? A gente já estudou isso, mas é claro que eu não sei qual a tribo que falta. Daí a gente pega essa lista, pega a lista em crônicas e vai ser bem facinho para você ver o que está faltando, tá bom? Aí a gente vem, a partir do verso 9 até o 17, creio também, que são salvos de todos os tempos. Hoje, irmãos, nós vamos ler apenas o verso 15. E nós vamos pegar este verso e a gente vai dividir em 3 pontos neste verso, tá? Os irmãos sabem que eu prego expositivamente. Dificilmente eu prego de forma temática, muito difícil. Muito difícil. Além de ser difícil eu pregar, eu acho que a gente corre muito risco. Alguém que é bom nisso é o pastor Viana. O pastor Viana prega tematicamente bem. Entendeu? Porque a gente tem conversado sobre isso daí, mas eu não me sinto muito confortável. Porém, hoje, não é que eu vou pregar tematicamente, né? Não vou pregar sobre um tema. O que eu vou fazer essa noite com os irmãos é pegar 3 pontos neste verso, certo? E a gente vai conversar sobre esses 3 pontos que estão neste versículo aqui. É isso que eu vou fazer, tá? Então, sempre a gente coloca um título, né? Eu tinha passado para a Pri um título, depois eu mudei. Eu tinha passado para ela, servindo ao Senhor, mas eu mudei o título, eu coloquei vivendo na presença do Senhor, achei melhor, tá? Então o título que vai sair aí para os irmãos que estão em casa e também para quem for assistir depois é esse, vivendo na presença do Senhor. Fique em pé, só mais uma vez, por favor, nós vamos ler o verso 15, vamos orar e aí nós vamos para a nossa mensagem. O verso 15 de Apocalipse capítulo 7 diz: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Eterno Deus, obrigado pelo texto bíblico, ó Senhor Deus, e obrigado por nós termos a Bíblia. Clamo ao Senhor que o Senhor seja glorificado através do estudo, ó Pai, porque nós precisamos, ó Senhor Deus, aprender, nós precisamos falar essa noite e pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie no aprendizado e na exposição da Bíblia para glorificar assim o Teu nome. Nos ensine e nos ajude a compreender tudo e possamos, ó Senhor, também ser convencidos naquilo que nós precisamos ser convencidos. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. A primeira informação que eu quero trazer aos irmãos, não é uma informação, mas eu quero que os irmãos fiquem atentos. O verso 15, ele muda o texto. Como é que você sabe disso? Porque está escrito por isso. Tá? Se é por isso, então, na verdade, aquilo que foi falado antes é importante para que a gente entenda isso daí. Então, eu já preguei sobre esse texto. Eu vou hoje ler, daqui a pouco eu vou ler o que vem antes de por isso, para você lembrar, e para aqueles que não têm acompanhado as nossas mensagens, nem o ensinamento bíblico em Vila São José, que possa pelo menos saber o contexto. Mas olha só, versos 15, 16, 17, o texto muda. Tá? Não é que muda de assunto, é que agora ele aponta para uma coisa diferente.
tá bom? E aí eu quero que você perceba que neste verso você tem uma recompensa tripla. Então comigo, ó, parte A do versículo diz assim: por isso estão diante de Deus, tá? Parte B: e o servem de dia e de noite no seu templo. Parte C: e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Eu acho, pelo que eu escrevi aqui, pelo tempo que eu tenho, eu não vou conseguir chegar na parte C. Aí eu deixo a parte C, talvez, tá? Talvez eu vou ter que deixar a parte C para você estudar em casa. Eu passo algumas coisas para você e você continua o estudo na sua casa. Mas as partes A e B, eu acredito que a gente vai conseguir. Então, a gente olha a presença de Deus, o serviço a Deus e o sustento eterno, ou proteção e conforto eterno. Tá? A presença de Deus é bem claro, porque está escrito que eles estão diante de Deus. Eles servem ao Senhor, porque está escrito, servem de dia e de noite. Tá bom? Aí é bem rapidinho, tá, meus irmãos? Olha, vamos lembrar? Nos novos céus e nova terra não tem dia e noite. Lembra? Novos céus e nova terra não tem dia e noite. Alguns vão pegar esse texto aqui e vão falar assim, então isso aqui é no milênio. Quem falar isso também não tem problema. Mas é claro que as escrituras, a gente precisa ir além. E aí, não dá tempo a gente fazer o estudo, mas você vai pegar algumas coisas aqui do capítulo 15, e vocês vão ver que estão no novo céu e na nova terra, do mesmo jeito. Por isso que eu vou esquecer a ideia de milênio hoje, tá? E eu não vou falar nisso. Todas as vezes que eu falar essa noite, eu estou falando com os irmãos dos novos céus e nova terra. Tudo bem? Tá, então vou explicar de novo para você não ter dúvida. Talvez você que chegou hoje não sabe nem o que é milênio, né, lindona? Mas é assim, né? É uma pessoa que tem estudado a Bíblia, tem tentado entender algumas coisas, então é assim. Eu não vou explicar o que é milênio também. Não vou explicar, porque não dá para fazer isso agora, tá? Então é assim. Existe um momento da história que nós estaremos no milênio. É assim que essa igreja crê. Cristo volta antes desse período. Por isso, quando alguns olham que o servem de dia e de noite, falam que esse texto está relacionado ao milênio. Porque nos novos céus, novos céus e nova terra, não tem dia e noite. Lá não haverá mais noite. Certo? Lá nós viveremos um dia que nunca acaba. É por isso, tá? Excelente. Então, agora sim, chega o momento de pensar. Peraí, desculpa. E no final, né, parte C do verso, nós temos a proteção, o conforto, o sustento eterno. Como, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo que aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Eu já vou dar uma chave bíblica aqui para você poder já estudar. Então é o seguinte, se eu não chegar lá, a ideia aqui é de ele habitar entre nós. Então é assim. Então ele está tabernaculando com o seu povo. Tá? Então guarda isso. E aí você, se eu não conseguir chegar nessa parte, você continua isso a partir de Êxodo, quando o Senhor tem uma tenda para habitar. Tá? Se a gente não chegar, daí você tem que ir lá para Êxodo e a gente vai te ajudar se você precisar. Excelente. Então agora vamos lá, irmãos. Por que eles estão sendo recompensados? O verso 14 é o verso anterior ao verso 15, né? É óbvio. Mas ele já nos dá um motivo. Perceba o seguinte no verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aí vem o verso 15. Por isso estarão diante dele, do seu trono. Por isso o servem. Por isso a sua sombra os cobrirá. Então, de novo, por que eles vão ter uma recompensa tripla? Esse grupo de pessoas aqui, eles terão uma recompensa tripla, porque eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, como a gente está lendo no verso 14. Esse é o motivo dessa recompensa tripla que está no verso 15 do capítulo 7 de Apocalipse. Muito bem. Aí, você sabe que isso aqui é simbólico, certo? Porque você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus? Vocês estão aqui? Sim, né? Só que você nunca tomou um banho de sangue.
Joia? Nem pegou a sua roupa e lavou num tanque de sangue. Joia? A gente sempre pensa nisso. Então é claro que nós lemos a Bíblia e nós sempre cremos na Bíblia como ela está escrita. Então é o seguinte, todas as vezes que você olhar um texto e aquilo é possível, então você não busque outro. Mas como aqui está falando em lavar as suas vestes no sangue, a gente não lava nossas vestes em sangue, a gente lava em água, certo? Tudo bem? Então a gente sabe que é simbólico. Então é algo na nossa vida, e a gente tem que pensar que a nossa vida é espiritual e material ao mesmo tempo, mas na parte espiritual da gente. Algo que nos muda internamente. Lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro significa que a gente é uma nova criatura. Ser uma nova criatura significa que nós somos regenerados. Nós nascemos de novo e nós temos a oportunidade de mudança. Ser uma nova criatura significa que nós somos justificados, não justos, mas nós somos justificados. Então, quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Deus olha para nós e declara, é justo. E a partir do momento, ninguém toca. Justificados. Ser lavado pelo sangue do Cordeiro significa que nós somos santos. E aí, por exemplo, hoje, o Anderson e a Aline, os irmãos vieram aqui e trouxeram um filhinho deles, o Noah. Isto é uma santificação. Porque vocês consagraram, vocês separaram o seu filho. É claro que é uma cerimônia. Ao Senhor. É uma santificação. E o Senhor fez uma coisa parecida com a gente, em relação à salvação. O Senhor Deus, Ele nos separou para a salvação. Por isso que você pega as cartas de Paulo e ele escreve aos santos. Certo? Então, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro representam isso. Muito bem. Só que, antes de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, você percebe que é assim. O verso 14 fala assim, ó. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação. Nós somos uma igreja que crê que o mundo passará por um período que nós chamamos de grande tribulação. Existem igrejas que não acreditam nisso, tá? Tudo bem, não é o objeto do nosso estudo hoje, não é o nosso objetivo estudar sobre isso. Mas nós somos uma igreja que somos pós-tribulacionistas. Isso significa que o Senhor Jesus só vai voltar após a tribulação. Ele volta antes do milênio, mas só volta depois da tribulação. Nós temos irmãos de outras igrejas aqui. Então, Tiago está aqui hoje, o Bruno, aí temos os irmãos lá de Parelheiros, né? Não é isso? Então, tá aqui os irmãos, aí a gente tem um casal que está ali atrás, que eu não sei se eles já são crentes, né? Se eles fazem parte de alguma igreja. Bom, nós temos aqui pelo menos 6 pessoas que não fazem parte desse grupo. Temos um irmão lá atrás que tem frequentado nossa igreja também, muito bom. Então, temos 7. A maioria das igrejas crê no arrebatamento. Nós respeitamos todo mundo, não tem nenhum problema. Você acredita no rapto? Excelente. Busque os textos bíblicos, tenha a sua fé firmada na palavra, tá bom? Tente responder as questões que existem sobre o assunto, baseado na palavra. Tem muita gente boa aí falando sobre o pré-tribulacionismo, pessoas que creem que nós vamos embora antes da tribulação. Nessa igreja, o ensino bíblico é pós-tribulacionista, certo? São coisas difíceis para a gente estudar, de qualquer forma. Aqui está dizendo que esse grupo veio da grande tribulação. E aí o texto é claro, certo? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Excelente. Então, peraí. O que vai acontecer com os irmãos, esse grupo que está no verso 15, são só esses que vieram da grande tribulação? Aí aqui está. O mundo passará por um período de grande tribulação. Ou de tribulação ou dias que a gente nunca viu algo parecido. Ô Neil, todo mundo crê desse jeito? Não. Os preteristas, por exemplo, eles creem que o livro de Apocalipse já foi cumprido até o capítulo 19. Nós somos
pré-milenistas, pós-tribulacionistas e futuristas. Entende? A gente olha para o livro de Apocalipse, a gente sabe que existem coisas que, claro que foi para os irmãos daquela época, e a gente vê que existem coisas que são para o futuro. Essas pessoas, esse grupo do capítulo 15, só são aqueles que vieram após a grande tribulação? Então vamos lá. Irmãos, quando eu leio o capítulo 7 de Apocalipse, como disse agora há pouco, e ensinei nessa igreja no semestre passado, e se Deus me der vida para falar de novo sobre o livro de Apocalipse, eu vou falar da mesma forma. Eu creio que essas duas perícopes, 1 a 8 e 9 a 17, fala dos salvos. Tá? Então, por exemplo, lendo a partir do 9, para a gente chegar no 15. Tá? Então, olha só. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Aí a Bíblia diz, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Aí, olha só, a partir de agora, vai vir alguém e vai conversar com João. Então é claro que esse grupo aqui é o grupo dos crentes, de todos os tempos. E quando eu digo crentes, irmãos, é que eu não chamo a gente de evangélicos, os irmãos sabem disso, né? Mas é só porque eu sou um menino que todo mundo bagunçou comigo quando eu era criança em Vila São José. Porque eu era crente. Você acha que eu vou ter vergonha de ser chamado de crente? Alguma coisa assim? Não. Quando eu falo crente, eu falo com respeito. Certo? E assim, crente não é aquele que crê. Quando eu falo crente, é crente em Cristo Jesus. Então, esse grupo de crentes aqui, é o grupo de crentes de todas as épocas. Velho Testamento, Novo Testamento. Eles estão vindo para ficar diante do trono, meus irmãos. Aí o ancião fala assim no verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: eis que são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. É claro que você também tem que pensar que o povo de Deus sempre passou por dificuldades. É que hoje em dia, aqui em São Paulo, desculpa, a gente não tem perseguição. Mesmo essas coisas que acontecem agora, e nós precisamos denunciar os erros de fala, né, contra os crentes, contra os cristãos, tá? Então, vou falar assim, contra os cristãos evangélicos, a gente tem que denunciar, e a gente tem que trazer a discussão de novo na sociedade, sobre pecado, sobre Cristo, sobre Deus. Gente, é obrigação nossa. Então, isso não é tribulação. Mas você tenha certeza que tem gente hoje fazendo culto escondido. E se a gente pensar no estudo das últimas quartas-feiras, que falamos do dia do Senhor, se nós pensarmos no estudo de Joel, que a gente teve uma parte que falou do dia do Senhor, a gente sabe que o dia do Senhor, ele tem várias etapas. Então, crentes sofreram já nessa terra. A gente não pode esquecer disso. Tá bom? Então é o seguinte. O que nós estamos vendo aqui no verso 15? Irmãos, nós estamos vendo a vida eterna. A recompensa, né, que nós teremos na vida eterna. É claro que isso daqui é super amplo. E a gente vai discutir algumas coisas aqui. E vamos começar com a parte A do texto. Eles estão diante do trono. O verbo aqui, né, eles, tá escrito estão diante do trono. É claro, irmãos, isso aqui não é um lugar. Não é um lugar. Então vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar. Alguém está me procurando. Liga para a Marolinha. Aí pergunta: oi, irmã,
Neil está aí? Não, está na igreja. Certo? Ela falou que está na igreja. Ótimo. Você chegou aqui, eu faço de conta o Anderson, vai que já falei de você hoje. Fala de novo. O Anderson chega aqui, poxa vida, entra aqui no templo, não estou vendo ele. Aí encontra o Mateus. Ô Mateus, você viu o Neil? Ah, vi. Está lá na sala. Opa, peraí, mas a Maria não falou que estava na igreja? Mas a gente está na igreja. Entende como é? Está na sala. Chego na sala, está tendo uma aula. O Anderson bate na porta, o pastor Viana está dando aula. O Neil está aí? Ah, tá. Está naquela cadeira. Opa, ali é um lugar pontual. Mas a Maralinha não precisou falar para você. O Neil está tendo uma aula, está sentado na terceira fileira lá da sala, lá não sei da... Ele falou, está na igreja. Entendeu como é que é? A ideia aqui, irmãos, não é de um lugar, irmãos. Não é que os crentes, imagina, todos os crentes vão ficar diante do trono do Senhor. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está nos contando. A gente sabe disso por causa dos outros textos bíblicos. Irmãos, o que a Bíblia está falando aqui é de uma indicação, irmãos, de dignidade. Quem é que está diante do trono? Não é esse negócio, todos são filhos de Deus, não. Isso não existe. Isso não existe. Se algum dia alguém falou isso para você, não acredite nisso. Para que a gente um dia possa estar diante do trono, nós precisamos ser dignos disso. Existe uma dignidade. Veio para os que era seu, lembra? Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Não, tem que ser, eles foram feitos filhos de Deus. Se foram feitos, digo, mensagem após mensagem. Se foram feitos é porque não eram. Porque veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos os que receberam, não dá nem para continuar o texto. Tem que receber Jesus como Salvador. Tem que lavar o sangue, as vestes no sangue do Cordeiro. Para que a gente esteja diante do trono, seja digno de estar lá um dia. Nós nos apresentarmos ao Senhor com dignidade. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Todos aqui, é óbvio, né? Estão vivos aqui nesta terra. Todos estão vivos. Eu estou te vendo. Eu olho para vocês, eu vejo tristeza. Eu olho para vocês, vejo alegria. Eu olho para vocês, vejo emoção. Certo? Olho para vocês e sei quando vocês estão gostando da mensagem ou não. Tem gente dormindo, estou dormindo. Certo? Beleza? Joia? É isso aí, estou com sono. Dorme mesmo, irmão, que da manhã para você ter força para trabalhar. Certo? Então, está todo mundo vivo se comunicando comigo e eu me comunicando com você. Mas a nossa vida é só essa comunicação? Porque talvez alguém aqui, ó, está aqui dentro, pensando em alguma coisa que está acontecendo lá fora. A nossa vida não é essa comunicação aqui só. Ou está acontecendo lá fora, ou alguma coisa que faz parte da vida dele, que não está aqui. Na verdade, todos os seus problemas você tem que trazer para cá mesmo. Tem que trazer para cá. Para colocar aos pés de Cristo. Não é para deixar lá fora. Deixar lá fora, você não pode ir lá para resolver. Traz para cá, é melhor. Tá? Joia? Aí, a Lisa é uma linda, né? Você foi a única que balançou a cabeça afirmativamente. Parabéns. Você está se comunicando com o pregador. Deus te abençoe. É a Liz, né? Tá certo seu nome? É. Você é linda? Isso. Então vamos lá. Então é o seguinte. Vou te dar um outro exemplo. Abra a tua Bíblia, por favor. O nosso texto, irmãos, é Apocalipse, capítulo 7, tá? O nosso texto é esse. Mas, por favor, irmãos, abra a tua Bíblia, lá em Efésios 6. Deixa eu te dar um outro exemplo. Efésios. Eu fico com pena dessa moça aqui que está sem Bíblia. Não tem nenhuma Bíblia aí atrás, não, irmãos? Para a gente entregar para visitante?
Hein? O Igor sabe procurar na Bíblia, não sabe, filho? Sabe? Não. Aí você vai ficar sem Bíblia? Como é que pode? Não, tem que ter. Ou tá no celular. Ó, tem duas, o pastor Vena tem duas. Eu gosto assim. Vamos lá, Igor. Senta do lado da gata aí, ó. Certo? Aí, pronto. Efésios. Se tiver dúvida, é só perguntar para os irmãos aí. Tem aí, os irmãos ajudam você. Bom, vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 2. Eu falei certo? Eu falei isso? Falei 6? Então, quando eu falar 6, é porque eu errei. É 2, 6. Certo? Efésios capítulo 2, verso 6. Bom, só para deixar os irmãos bem localizados, olha só. É aquele texto que fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Joia? Esse texto, ele é importantíssimo para aqueles que estão aprendendo da Bíblia. Esse texto, ele é importantíssimo para você que quer saber mais sobre Cristo, sobre sua obra. Então, entenda isso daqui, ou pelo menos guarde no seu coração isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esta era a nossa situação. Tá joia? Esta era a nossa situação perante o Senhor. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Esse mundo, ele anda de determinada forma. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos são filhos de Deus, meus irmãos? A resposta é não, porque a Bíblia acusa alguns de serem filhos da desobediência. Não vem com essa história para nós de que todos são filhos de Deus. A gente vai respeitar as pessoas, a gente vai amar as pessoas, mas o texto bíblico, ele é claro em dizer para nós e acusar nós, seres humanos, de que alguns são filhos da desobediência, porque andam segundo o curso desse mundo, andam segundo o príncipe das potestades do ar. Verso 3, entre os quais, aí olha só, veja, todos nós também andávamos, e nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha a outra coisa, filhos da ira. Todos são filhos de Deus? Não, tem alguns que são filhos da ira. Continue o texto, como os outros também. Mas aí o texto muda, porque a dinâmica do texto é essa. Verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ótimo. Verso 6, esse é o meu verso agora. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Irmãos, olhe só o jeito que a Bíblia traz essa informação. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pronto. Estar diante do Senhor é algo digno. É algo de dignidade, desculpa. Eu preciso de dignidade para estar lá. Não é um lugar. Tá? Da mesma forma que nós estamos diante de Cristo assentados nos lugares celestiais agora? A resposta é sim. Só que você não vê isso acontecer. Você não está vendo isso. Isso está fora desse mundo. Isso está agindo dentro de nós. Ele já nos colocou lá, nós estamos diante dele em todos os momentos. Porque ele já nos fez assentar, ele nos vivificou, ele nos deu nova vida. É uma situação da gente. É um estado que vai além de comprar sorvete, de pagar dívida, de brigar com a esposa, com o marido, de dirigir um carro. Vai além disso. É aquilo que faz com que você deixe de brigar com a sua esposa, com o seu marido, por bobagem. É aquilo que te faz um melhor motorista. É aquilo que faz você comprar um sorvete, porque aquele dinheiro que você comprou o sorvete, ele já foi usado para as 4 coisas que existem na Bíblia para você fazer com a grana. Aí no final você pode comprar sorvete depois que você fizer as 4 coisas. E eu não vou falar hoje as 4 coisas. Lembra que eu brinco com vocês? Depois que você fizer tudo isso, pode chupar sorvete à vontade. É porque você se assentou nos lugares celestiais. Que você
pode fazer aquilo com o seu dinheiro. Quer ver alguém ficar bravo? Mexe no bolso dele. Não é à toa que o Senhor Jesus personifica a grana. Não é possível servir a Deus e a Mamon. Ele fez do dinheiro uma pessoa. Já pensou nisso aí? Difícil, hein, irmãos? Mas nós estamos nos lugares celestiais. A nossa vida é aqui. Mas, irmãos, assentar nos lugares celestiais implica poder e vitória. Atos capítulo 8, verso 1. E recebereis a virtude... tá, tudo bem, aqui eu sou dos crentes da Bíblia Antiga ainda, mas vamos falar poder ou virtude? Vamos falar virtude, só porque eu estou aqui. Se o Senhor estivesse aqui, eu falava poder para o Senhor ficar mais feliz. Vamos lá? E recebereis a virtude do Espírito. Nossa, essa igreja está muito fraca. Gente, não sabe Atos 1:8 ainda. Não, Vila São José sabe, né? Então, tá chata a mensagem? Se tiver chata, a gente faz outra coisa, canta um hino. Hein? Faz uma pipoca. Hein, queridos irmãos? Vamos lá. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir, e ser-me-eis, tanto em Jerusalém, como em toda e Samaria, e até os confins da terra. Agora eu vou voltar. Porque é legal o que o pastor Viana falou. A ideia de receber essa virtude é justamente o poder do Espírito Santo para sermos boas testemunhas. Assentar nos lugares celestiais é isso, irmãos. É que eu e você, nós podemos, por meio do Santo Espírito, com o poder que Ele nos dá, testemunhar. Nós somos vitoriosos? Somos ou somos? Qual é o versículo que vocês gostam? Fala. Fala de novo. Eu vou ler. É esse. Como é que vocês sabem que eu vou ler esse? Sentar nos lugares celestiais está relacionado com você ter poder e vitória, porque você está sentado nos lugares celestiais. Só que o poder vem do Santo Espírito e a vitória vem da vitória de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 37. Vamos lá, só ler esse texto, super conhecido. Romanos capítulo 8, verso 37. A Bíblia nos diz, mas em todas essas coisas, e a gente tem que ler as coisas que estão escritas acima do texto, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo. Então é o seguinte, só essa experiência, irmãos, de quem está assentado nos lugares celestiais, só quem tem essa experiência é quem está lá sentado nos lugares celestiais. E a vitória, irmãos, é espiritual. Ela vai implicar no material. E lembrando que a nossa vida é uma só. Então a gente não vem com essa conversa de que você está bem com Deus e não está bem, não está se comunicando bem através do seu corpo. Tem uma coisa errada. Alguém está mentindo. Ou eu estou mentindo, ou as escrituras estão mentindo. Então, se eu estou sentado nos lugares celestiais e eu tenho vitória espiritual, isso tem, irmãos, que refletir na comunicação que existe por meio do corpo. E você tem que se comunicado por meio do corpo, porque é assim que o Senhor Deus escolheu que eu e você a gente se comunicasse. Tá? Então, eu estava falando de dinheiro agora há pouco. Olha só, irmãos. Você viu o que aconteceu aí. É claro que a situação ficou mais difícil no mundo, devido ao que está acontecendo. Mas você percebeu que essa igreja continuou sendo sustentada pelo povo dela? E que a gente foi usado para cuidar de outro? Sim ou não? Está vendo? Então é assim, se a gente não tivesse conseguido cuidar dos outros, alguma coisa estava errada com a gente. Porque a melhor coisa é dar ou receber, meu irmão? É dar. Então a gente junta, para quê? Para que ser bonitão? Não, a gente junta, apesar que tem coisa boa aqui, lógico, né, meus irmãos? A gente cuida da casa do Senhor, né? Porque aqui a gente chama de casa do Senhor. A gente cuida da casa do Senhor. Mas a gente junta para poder doar.
É isso que a gente tem que fazer, pelo menos durante um período. A gente vai voltar aos nossos planos, irmãos. Mas o momento agora é de ajudar quem está passando por mais necessidade do que a gente. Então a gente tem que se comunicar. Então é assim, vamos pegar o irmão Genésio e a irmã Helena. O irmão Genésio tem que olhar para a irmã Helena e ver que ela é uma mulher melhor. Porque ela está mais velha no Senhor. E a mesma coisa a irmã Helena. Tem que olhar para o irmão Genésio e falar, ele é um homem melhor. Porque nós temos vitória espiritual. Quando chega em Apocalipse, aí meus irmãos, a realidade é final. E nós estaremos diante do Senhor. Porque nós temos dignidade de estar lá. A gente não vai precisar mais pensar que sentado nos lugares celestiais nós temos vitória espiritual. Não, a realidade é final. Parte B do versículo. Vamos voltar para lá. Bom, parte A. Por isso estão diante do trono de Deus. Parte B. E o servem de dia e de noite no seu templo. Sobre dia e noite eu comentei no começo da mensagem, tá? Aí eu deixo também à vontade todos que quiserem interpretar esse texto sendo direcionado ao milênio. Hoje eu estou pregando pensando nos novos céus e nova terra. É assim que eu estou pregando. Creio que isso daqui é o estado final. Creio que é o estado final. E nesse momento, o texto bíblico fala sobre dia e noite. Tá? Só isso. E não tem nenhum problema. Bom, o termo servir, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Os irmãos sabem que eu não falo grego, eu não leio grego, eu não falo hebraico, não leio hebraico. Ah, Neil, será que um dia você vai poder fazer esse favor para nós? Talvez, irmãos, vamos nos esforçar. Quem sabe um dia a gente consiga, né? A gente já consiga treinar pessoas para que sempre vocês tenham um pastor, se Cristo não voltar antes, eu espero que Cristo volte com a gente vivo mesmo, pastor Vendo, que é melhor para nós, certo? Esse negócio de deixar a esposa, filho não é legal, né? Ou que a esposa vai embora, né? É bom que Cristo voltasse na nossa geração mesmo, e é assim que a gente tem que crer, tá? É assim que a gente tem que crer. Bom, e não fica com essa conversa, espera eu casar para Cristo voltar. Não, tem nada de espera eu casar, não tem negócio de espera eu ter filho para Cristo voltar. Eu não quero saber de oração desse tipo. Casa logo, não fica mentindo as paciências. Não, peraí, Neil, vamos orar para Cristo voltar só depois que eu casar. Aí quando casa quer ter filho, depois quer filho, quer neto. Ah, vai morrer no braço, gente. Ô louco, para com essas coisas, vamos que Cristo volte logo, ué. Vai fazer o quê? Esse é o hoje a gente fala maranata, a gente fala aguarda o dia que ele vem e quer orar para voltar só depois de ter filho. Quando acabar a faculdade, todo mundo tem um sonho. Pega o mais velho aqui, ele tem um sonho, tá certo. Quando eu for mais idoso do que eu sou, eu quero ter sonho. Não vou parar, enquanto Deus me der força, é fazendo alguma coisa, certo? A palavra servir aqui, meus irmãos, ela é muito abrangente, certo? Quando a gente olha para um texto bíblico, a gente tem que pensar no seguinte: quem manda no texto não é a palavra, certo? Não é uma palavra que manda no texto. O que manda no texto é o contexto, certo? O que manda no texto é o contexto. Essa palavra, ela é muito abrangente. Como eu estava falando para os irmãos, eu não falo hebraico. Não leio hebraico, não falo grego, não leio grego. Então eu tenho que buscar as pessoas que comentam. É isso que eu tenho que fazer. Então eu pego e me submeto àquele que tem mais conhecimento do que eu. A pessoa escreveu um livro, eu vou lá, leio outro, faço comparações, é isso que eu falo. Eu sou um homem que estou quase 40 anos convertido, então, né, já vi muito pastor pregar, muita gente dando aula, a minha mãe era crente, minha mãe é crente, desculpa, está viva, tadinha. Minha mãe é crente, não vai morrer, por favor, né? Minha mãe é crente, né? Então me ensinou muita coisa. Então, e assim vai, tá? Então, de qualquer forma, a gente sabe que aqui a Bíblia está falando que o servem de dia e de noite no seu templo. Servir aqui, irmãos, é muito abrangente essa ideia. Essa ideia, claro que está ligada a serviço, mas também está ligado à adoração. Tá? Então, por exemplo, então por que não escreveram adoração? Porque escreveram serviço, é por causa disso, só por causa disso. Por que não escreveram adoração? Eu não sei, porque eu não sou João, o Santo Espírito não me inspirou para fazer isso aqui. Mas que a palavra é abrangente, ela é.
Tá? Então, a ideia básica, claro, dessa palavra, a ideia básica, irmãos, é servir uma pessoa para que exista uma recompensa. Quando você pega a palavra, é isso. Aí eu te pergunto, você faz isso com Deus? Não responda. Será que eu faço isso com Deus? Será que nós servimos a Deus em busca de uma recompensa? Alguns com certeza fazem isso e é declarado. Quando você, porventura, para um pouco para assistir determinadas coisas que passam na televisão, aquilo ali é declarado. É um Deus bancário, né? Você da educação sabe desse negócio, né, da educação bancária. É um Deus bancário que você deposita algo e você espera receber dele algo em troca. Bom, isso pode acontecer nessa terra para alguns. Isso acontece nessa terra para você? Isso acontece nessa terra para nós? Eu, de verdade, espero que não. Mas esses que estão servindo ao Senhor, estão diante do trono e servindo ao Senhor, foram aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você acha que eles estão servindo a Deus, esperando alguma coisa em troca? Hein? Você acha? Eles estão no céu. Assim, eu acho que não. Eu vou responder para vocês, não é possível. Vocês acham que não, né, irmãos? Fala a verdade. Né? Não está esperando nada. Eles já estão no céu. Então vamos pegar o exemplo do pastor Viana. Pastor Viana tem um exemplo do capacho. Se eu for no céu e o povo limpar o pé em mim, eu estou feliz. Pronto. Então, peraí, se for pelo menos o pastor Viana estiver nesse bolo aqui, o senhor vai estar lá, não vai? Aí, gostei. Então, quer dizer que o senhor não vai esperar nada em troca, meu irmão. O senhor mesmo falou aqui, o senhor sempre ensinou para a gente, que quer ser, não, desculpa, não é que quer ser, que se for capaz, tá bom? Pronto, fechou. Está servindo a Deus. Então essa não é a ideia. Combinado, irmãos? Porque a gente tem que olhar a Bíblia inteira. Não se faz doutrina com um versículo. Não pode pegar palavra e pensar e fazer doutrina na palavra. O que manda é o contexto. E quando a gente não consegue no contexto, qual é a ideia? É a gente ampliar. Ampliar é ir para o livro. Ampliar é ir para a Bíblia toda. Certo? Tudo bem? Então é isso que a gente tem que fazer. Então é o seguinte. Meus irmãos, aqui você não quer nada de Deus. O convite, irmãos, ou a ordem do Senhor, aí você é que sabe se Deus te convidou, se Jesus te convidou, ou se Ele falou para você fazer determinadas coisas, tá? Aí fica à vontade, eu não tenho nenhum problema. Eu fui criado nesta igreja e num contexto em que existia convite. Era assim que fazia. E não tem problema. E eu não estou criticando o ministério, os ministérios, né, que aconteceram antes de eu estar aqui como pastor. Não é isso. Mas eu percebi que isso acontecia em todos os lugares. E ainda acontece em algumas igrejas do Senhor Jesus. Né? Desculpa. As pessoas olhando para o povo e convidando. Então não tem problema, de repente é um convite que a Bíblia está fazendo para você. Em outros contextos, outra forma de interpretar é que ele ordena. E aí, vamos lá. Servir ou adorar é o que essa palavra está querendo fazer com a gente. Tá? Quer nos ensinar. Se for servir, é buscando uma recompensa. A gente não quer isso. Então parece que a ideia é adorar. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Adoração. Entendeu? Você já fez isso? E não estou falando de salvação. Romanos 12, 1 não é para salvação. Eu já falei de salvação essa noite. Romanos 12, 1 está falando de alguém que já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e agora quer apresentar a Deus, porque já está sentado nos lugares celestiais, um culto racional. Então, quer servir ao Senhor? Você vai adorá-lo. Vamos para Filipenses capítulo 3. Vamos lá. Filipenses capítulo 3.
Bom, verso 1 diz assim, Filipenses, ajuda aqui o Igor aqui. Não é para dar Bíblia, é para ajudar, para você ler a Bíblia também. Não, é para ajudar, irmão. Vai lá. Isso, vamos lá. Agora acha você, que eu quero que você acompanhe também o texto. Gente, vamos estudar a Bíblia agora. Aqui é estudo da Bíblia. Vamos lá. Filipenses 3, o meu verso, o verso do nosso estudo agora é o 3, tá? Mas eu quero que leia a partir do 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Adoração. E aí, peraí, deixa eu pegar a minha, não, Marola, pega a minha Bíblia não, meu celular, eu não posso ir aí que eu estou sem máscara. Pega meu celular aí, por favor. Como você é minha mulher, né? Você pode vir aqui, eu faço uma proteção aqui. Obrigado. Eita. Bom, eu vou pedir licença para vocês, eu vou mudar a tradução aqui, tá? Mas aí tem um texto que a gente nunca pode esquecer nessa igreja. Essa é uma das coisas que, assim, irmãos, se o ministério, né, do pastor Viana tivesse uma coisa para eu falar dele, eu falaria Lucas 17:10, certo? Esse é o texto, né? E talvez, assim, de todos nós que pastoreamos essa igreja, o servo mesmo é o Senhor, né? De todos nós que pastoreamos essa igreja. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler em duas traduções, porque eu vou ler versos de 7 a 9 numa tradução, e vou ler o verso 10 do jeito que a gente aprendeu aqui na igreja. Mas é só porque eu acho que a outra tradução é mais fácil para entender aquelas pessoas que estão chegando agora e que têm pouco contato com as Escrituras. Bom, vamos lá. Então eu estou abrindo aqui na NVT. Bom, está aqui. Bom, na NVT, verso 7 diz: quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. É Lucas 17, certo? Não falei, desculpa. Eu falei ou não falei, irmãos? Perdão. Lucas 17, o verso é o 10. Eu vou ler a partir do 7 em outra versão até o 9. Lucas 17. É que eu estou um pouco acelerado, né? Que nem o Mateus falou. Hoje o Mateus falou de manhã que eu estava acelerado. Falei para ele: rapaz, quem está acelerado é você. Como é que você fala que o seu pastor está acelerado? Vocês viram? Vocês tinham o culto de manhã? Moleque folgado, meu. Falei para ele, mas acho que eu estou mesmo, acho que eu estou errado, ele está certo. Bom, verso 7 do capítulo 17 de Lucas: quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo, você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Aí o verso 10, agora na revista e corrigida: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Estamos servindo ao Senhor buscando uma recompensa? De forma nenhuma, nem nessa terra. Nem nessa terra a gente busca recompensa. Como que nós vamos estar diante de Deus, servindo de dia e de noite, e vamos querer uma recompensa? Irmãos, a gente não pode esquecer que Apocalipse, o livro de Apocalipse, nos ensina que o Senhor Jesus fez de nós reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Vamos lá, voltando para Apocalipse, agora a gente vai para o capítulo 1.
Apocalipse, capítulo 1. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Capítulo 5, verso 10. Vamos lá, mesmo livro. Apocalipse capítulo 5, verso 10. Vamos lá. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Capítulo 20, correndo. Vamos lá. Verso 6. Capítulo 20, verso 6, após o milênio, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Desculpa, antes do milênio, falei depois, né? Certo? Reis e sacerdotes. Não pode esquecer, sacerdote é um homem tirado dentre os homens, para representar o homem perante Deus. Isso é um sacerdote. Certo? Então, o sacerdote entrega o sacrifício. Hoje em dia nós somos sacerdotes? Hoje em dia existe o sacerdócio de todos os crentes. Se os irmãos não lembram, então deixa eu fazer rapidinho aqui, ó, 1 Pedro, rapidinho. A gente até canta isso aqui, tá? Então não tenha medo. Você não é um sacerdote, você não vai ficar matando ovelha, tá? Nem carneiro, não, nada disso. Mas 1 Pedro, capítulo 2... não, estou em segunda, né? Primeira. 1 Pedro 2, só para os irmãos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, o sacerdócio de todos os crentes já existe. Né? Não existe sacerdote, assim, no sentido do Velho Testamento. Não existe profeta, no sentido do Velho Testamento e do Novo Testamento. Não existem apóstolos, no sentido do Novo Testamento. Existe apóstolo no sentido de ser enviado. Se por acaso a gente enviar alguém, ele é um apóstolo, porque foi enviado, é por causa disso, mas ele não tem autoridade apostólica. Tá? Então, a gente não tem sacerdote, como a gente tinha. Então, peraí, se isso não existe mais, eu já vou terminar a minha mensagem, como eu falei para os irmãos, que eu não ia conseguir chegar na parte C, eu vou citar algumas coisinhas aqui, e você estuda mais em casa, tá bom? Na outra vez que eu vier aqui, eu vou pregar sobre o verso 16. O sacerdote, ele não apenas nos representava. Não é isso só que ele fazia. Ele tinha outros cuidados do templo. E um dos cuidados era a adoração. Nós estamos olhando para esse grupo aqui, e eles estão adorando ao Senhor. E aí, eu não quero que você pense no céu como um lugar monótono. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, eles são bem criativos. Tá? Já disse isso algumas vezes aqui na igreja. Mas sentado na sala dos professores um dia, no outro lado da mesa começou uma conversa. Será que no céu vai ter cerveja? Porque se não tiver, vai ser muito chato. Será que no céu vai ter rock? Porque se não tiver, vai ser muito chato. E eu, por enquanto, né, estava só vendo um negócio. Aí eu parei. Opa. Fica tranquilo. Vocês não vão estar lá. Se é isso que vocês estão procurando lá, pode ficar tranquilo. Vocês não vão estar lá. Então, não se preocupe com o céu. Nós estaremos lá para adorar a Deus. Agora, é melhor eu nem brincar, né? Agora, peraí. Agora, o que vai ter no céu? Certo? Não se preocupe. Eu só termino a mensagem para a gente cantar um hino para ir embora. Parte B, parte C, nem vou falar, mas anota aí, ó, Êxodo, eu leria Êxodo 25:8, eu leria 1 Samuel 4:4, eu leria João 1:14, eu leria para você essa noite, diria para você,
conversaria com você sobre Cristo tabernacular entre nós. É isso que eu ia fazer. Eu falaria que o cobrir a sua sombra é Ele estar presente conosco todo o tempo, e nos confortar todo o tempo, nos proteger todo o tempo, tabernacular entre o seu povo, no seu povo. Hoje em dia a ideia é um pouco diferente. Hoje em dia a nossa função é a função do templo, mas eu não consigo por causa do tempo, tá? Então eu termino a mensagem, dizendo que o Senhor Deus é muito criativo, e nós, quando estivermos no céu, o servindo, a gente não pode pensar em monotonia. O que nós devemos lembrar é de textos como 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, o que é que nós vamos fazer lá? Você pode ter certeza que vai ser muito melhor do que aqui. Tá? Então, pode ir com fé, servi-lo para todo sempre. Porque lá será melhor que aqui. Fique em pé, vamos cantar.